projeto Sociedade Civil pelo Desenvolvimento, Comunicação, Capacitação, Advocacia começou a ser implementado desde 2013 pela Federação das ONGs em São Tomé e Príncipe, em parceria com a CEP, com o apoio financeiro da União Europeia e da Cooperação Portuguesa. O projeto, que contou também com apoios pontuais da Unicef e do PNUD, teve como objetivo contribuir para melhorar a capacidade de intervenção das organizações da sociedade civil e dos cidadãos no diálogo político e social. O projeto desenvolveu diversas atividades a nível nacional, tais como ações de capacitação, de informação e sensibilização, um programa mensal radiofónico de debate, produção de materiais de informação e sensibilização, boletins, brochuras, estudos, a constituição da rede da sociedade civil para boa governação, que tem vindo a realizar trabalho de monitoria orçamental, e ainda a instalação de uma rádio comunitária em Porto Alegre, Rádio Iogo. Hoje estamos em altura de continuar a fazer esse exercício, de olhar para aquilo que o próprio governo planifica e aquilo que o governo faz e como é que faz. Tudo numa perspectiva de contribuir para melhorar a governação e também a própria qualidade do desenvolvimento. Nós também conseguimos um ganho, que é um espaço de debate sobre questões que têm muito a ver com a transparência, com a boa governação, com a prestação de contas. Portanto, é um caminho que nós estamos a construir. O outro ganho, que tem muito a ver com a questão de participação do cidadão, ou do cidadão organizado, digamos assim, nos centros de decisão. Houve mudanças. Por exemplo, na minha comunidade, hoje, a partir do momento que foi realizado esse seminário, já o comportamento do poder local, a pessoa que lidera o poder local, o comportamento dele mudou. Mudou de maneira que nós tivemos uma reabilitação do sistema de conduta de água. Portanto, ele primeiramente foi para a comunidade inteirar-se do problema, tá vendo? Reuniu com toda a comunidade e nós decidimos que a primeira coisa a fazer teria que ser a reabilitação de conduta de água. Quanto noutrora, quer dizer, ele só ia com os seus empreiteiros, com coisa, fazia isso sozinho. E quais são os constrangimentos disso? O constrangimento é que depois as pessoas não participam, não sabem quanto custa, não sabem quanto é que custou um tubo, quanto é que custou uma torneira, e depois vandalizam porque não sabem quanto custou, e isso fica assim. Mas quando há envolvimento, quando há participação, própria comparticipação, e isso é bem cuidado e é bem-vindo para a própria comunidade. Nenhum gestor deve ignorar realmente a necessidade de uma participação ativa, portanto, dos beneficiários daquilo que vai ser feito. Portanto, foi um aspecto, não é, bastante importante. Nós tivemos sessões, não é, de palestras, e as pessoas ganharam muito com essas palestras. Havia muitas questões que as pessoas não tinham a mínima noção, não tinham conhecimento, não é, de nada. As pessoas eram leigas, portanto, nessas matérias todas, e, portanto, isso foi como se fosse uma luz que as pessoas, que veio iluminar, portanto, o coração das pessoas, o íntimo das pessoas. E hoje, realmente, eu noto que as comunidades, apesar de algumas dificuldades, estão um pouco mais organizadas, sabem muito bem como recorrer, portanto, a que instâncias recorrer para resolver, portanto, os seus problemas. Sabe que a Assembleia tem esse papel, que é no sentido de acompanhar a execução, de fiscalizar a execução orçamental. Mas nós, aqui, ao nível da Assembleia, fazemos essa fiscalização em termos políticos. Não é? É importante esse papel que a FONG tem desempenhado no sentido de esclarecer a população, para justamente a população acabar sendo, cada membro da sociedade, ser um deputado lá na sua localidade, tentando acompanhar e ver os trabalhos, não só do poder central, como do poder local, e no fundo também até as promessas e ações da própria classe política no seu todo. Fazer o acompanhamento de modo a saber até que ponto certas promessas são elas realizáveis ou não, e isso, na minha lógica, tendo uma sociedade civil forte e devidamente organizada, vem a facilitar o trabalho da classe política.
as associações e a sociedade civil, independentemente de dizer que tem o direito de participar naquilo que são os grandes planos de desenvolvimento do país, elas devem contribuir com as suas sugestões e opiniões para aquilo que acham a nível das suas comunidades e localidades, para que na implementação não venha a haver falhas na concretização deste ou daquele programa. E peço mesmo à FONG que continue a trabalhar nesse sentido, busque parceiros para que as comunidades estejam envolvidas naquilo que é o desenvolvimento do próprio país. O trabalho de monitoria das políticas públicas é de veras importante, tendo em conta que orienta um pouco o cidadão para aquilo que tem sido o desempenho dos nossos governantes. Permite à sociedade civil, digamos, saber ou conhecer aquilo que foi programado, projetado e quais os resultados alcançados e, em algumas ocasiões, as razões de não realização desta ou daquela ação programada. No âmbito daquilo que foram as atribuições do projeto executado FONG-ACEP, permitiu que ao longo do projeto surgisse uma rede e que na base desta rede foram feitos muitos trabalhos esses fruto também de várias formações que os membros das organizações da sociedade civil receberam no âmbito do dito projeto, daí que pensamos estar neste momento munidos de capacidades e conhecimentos que possam permitir-nos dar continuidade a esta atividade. No quadro da rede da sociedade civil para o desenvolvimento, a FONG efetuou algumas atividades em termos de formação, uma das quais muito importante no nosso ponto de vista é o processo da advocacia. Portanto, nós, enquanto defensores da sociedade civil, temos tanto a obrigação de informar e, junto ao governo, saber as causas de determinadas questões quando afetam diretamente tanto estas comunidades. Portanto, é o papel que nós temos enquanto organização da sociedade civil, defender os interesses da população, solicitar ao governo as causas do fracasso ou do sucesso de determinadas situações e nós, posteriormente, informarmos a população. A Rádio Yogo é uma rádio que não cria nenhum entrave à população. Ela é, de facto, para ouvir as vozes da população. E muitas pessoas têm aparecido na rádio, levando as suas preocupações. Nós temos programação em que nós damos ênfase a todas as línguas que existem na nossa comunidade. Por exemplo, nós temos programa que nós transmitimos em língua, o português, né, que é a língua oficial, depois temos o forro, temos a língua angolá, que é uma língua muito predominante na nossa localidade, também temos a língua de cabo-verdiano. Então nós transmitimos nessas línguas, o forro também, não é? Também nós transmitimos, de modo que todas as pessoas sintam, de facto, parte desta nossa rádio. Uma das questões levantadas também no seminário é o papel das rádios comunitárias. Portanto, as pessoas reclamam que deve haver mais e que essa intervenção das rádios comunitárias deve ser especializada, de facto, e devem funcionar como rádios comunitárias e servir para o levantamento de problemas da comunidade e também esclarecimento da comunidade sobre os problemas vividos pela comunidade. O problema está na fragilidade das capacidades locais para poder gerir convenientemente essas rádios. Porque isto é a intervenção da comunidade, não se pode instalar e depois vir de fora elementos para poder fazê-las funcionar. Agora, tem de haver, de facto, se calhar, esta tem de ser outra matéria de grande atenção da FONG, é como reforçar as capacidades locais para que as pessoas localmente sejam capazes de gerir. E há um fator importantíssimo, são os recursos, não é? Portanto, as pessoas não dispõem de recursos e então como dinamizar este processo? E é preciso encontrar então os meios para isso. Quando se fala de algumas questões ligadas à sociedade civil,
Em vários setores desse país já se pensa logo FONG, sinônimo de que a FONG conseguiu efetivamente o seu espaço como interlocutor, como representante da sociedade civil. Quando temos a FONG com um programa radiofónico, e até onde eu sei tem sido devidamente acompanhado. Tens programa televisivo que mostra as ações da FONG, acho eu que já é um passo. Agora, era necessário também que se houvesse no âmbito da FONG programas mais direcionados a uma camada que é fazedora da opinião. Eu refiro-me aos estudantes, principalmente os do 9º, 10º, 11º, 12º ano, né, que houvesse um trabalho mais direcionado no sentido de promover um despertar junto a esses atores sociais, para que eles possam ser multiplicadores das informações e ações no âmbito da sociedade civil organizada. Uma das grandes questões que julgamos que importa ainda continuar a debater tem muito a ver com a necessidade de prestação de contas. Estamos num Estado de Direito Democrático e importa, não é, que tudo que tem a ver com o uso dos fundos públicos seja de facto divulgado, não é? Seja apresentado à sociedade para que o cidadão tome conhecimento de como está sendo usado esses fundos. Outra questão ainda que se nos coloca tem cada a ver com a própria necessidade de acesso à informação. O cidadão hoje tem ainda alguma dificuldade em acessar informações de natureza pública, administrativa. Então, importa que continuemos a trabalhar em torno disso para que haja iniciativa legislativa, no sentido de o país ser dotado de uma lei, digamos, de acesso à informação administrativa. Há ainda muito caminho pela frente. Mesmo em termos de trabalhos com os decisores, julgamos necessário continuar a trabalhar, ou seja, quando, por exemplo, falamos do orçamento, que é um instrumento fundamental de políticas públicas, importa aqui haver espaço de participação do cidadão na definição, por exemplo, das políticas. Quando, por exemplo, o governo está a preparar o seu orçamento, haver espaço para que a sociedade civil organizada possa se posicionar perante esse mesmo orçamento, que é o maior instrumento de política pública que o governo tem em mãos, que vai ditar tudo quanto tem a ver com os programas, quer a nível da saúde, quer a nível da educação, proteção social, portanto, áreas de políticas públicas que, bem implementadas, contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, quando mal implementadas, têm um impacto muito direto na vida das pessoas.